Eu era a criança que sabia de todas as respostas, que aprendia rápido, que tirava nota boa sem esforço. E todo mundo me dizia: você vai longe. Mas o que ninguém me dizia é que um dia as coisas ficariam difíceis e que o talento não seria o suficiente, que o medo de errar me paralisaria. Às vezes, ser bom demais em algo pode ser a pior das armadilhas, porque quando tudo sempre veio fácil, o esforço começa a parecer fracasso. E errar deixa de ser apenas um tropeço, vira uma ameaça à sua identidade. Você não aprendeu a tentar, você aprendeu a acertar. E esse é o tipo de mentalidade que te faz crescer, com medo de começar. Neste episódio da Reflexão à Ação, vamos investigar por que tantas crianças rotuladas como prodígios crescem carregando um forte sentimento de solidão e encontram tantos obstáculos na vida adulta. Por que aquelas mesmas crianças, que antes eram consideradas promissoras, amadurecem com a impressão de estarem desconectadas, isoladas e cada vez mais distantes dos seus objetivos? Elas recebiam elogios constantes, recompensas e escutavam sempre que tinham um futuro brilhante pela frente. Mas em algum momento, essa expectativa se converteu em tensão e o prazer de aprender tornou-se um peso. Hoje, muitas dessas crianças, que desmontaram logo cedo, lutam para manter o ritmo como adultos. Falta-lhes disposição, sentem-se deslocadas socialmente, têm dificuldade para iniciar projetos, sustentá-los ou criar laços genuínos com outras pessoas. E o pior é que elas não conseguem decifrar o porquê que isso acontece. Por fora, tudo aparenta normalidade. Continuam com talento e capacidade, porém internamente, elas vivem uma sensação de isolamento, como se observassem a vida acontecer ao seu redor sem realmente participar dela. E há um motivo para isso. Muitas vezes, crianças brilhantes fundam toda a construção da sua identidade na própria inteligência. Dessa forma, o que antes as fazia sentir únicas acaba virando uma grande barreira no futuro. E esse padrão foi identificado por Carol Dweck, uma psicóloga e autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esse padrão foi identificado como mentalidade fixa, que é um padrão de pensamento que carrega a crença de que vencer depende de dom natural, não de dedicação, e que se algo exige esforço, é sinal de falta de habilidade. Então vamos entender por que esse ciclo se instala e, o mais importante de tudo, como quebrar esse ciclo. Afinal, não se trata de fracasso, mas de uma estratégia de autopreservação que deixou de funcionar. Quando somos crianças, nossa identidade costuma ser bastante simples. Nos apegamos a um ou outros traços e moldamos nosso senso de identidade, o senso de quem sou eu, a partir disso. Uma criança pode se ver como aquela que ama assistir anime ou aquela que gosta de comer pão com queijo. Isso é normal, porque é assim que a identidade começa. Ela começa simples e baseada em crenças ou rótulos. E um dos rótulos mais poderosos que alguém pode receber é: você é inteligente. Porque essa frase fica e ecoa entre professores, pais, amigos e colegas. E ela se torna parte fundamental de como você se vê. Por um tempo, isso é maravilhoso. Ser inteligente na infância traz prazer, atenção e muitas vezes a sensação de estar jogando a vida no modo fácil. Você aprende rápido, tira boas notas sem esforço e acaba se destacando consequentemente, né? Mas existe um custo oculto por aí. Quando o que se valoriza é o sucesso sem esforço, você começa a internalizar a ideia perigosa. A ideia de ti: se eu sou inteligente, então as coisas devem ser fáceis para mim. E aí é que está o problema. Quando algo não é fácil, quando você falha ou quando não entende algo de imediato, isso não parece um desafio normal. Parece uma ameaça à sua identidade. Você começa a se perguntar: se eu sou inteligente, por que eu estou tendo tanta dificuldade nisso? E esse é o reflexo direto do mindset fixo. O mindset fixo, essa forma de pensar, esse padrão de pensamento, não vê o erro como parte do aprendizado, vê o erro como sinal de fracasso. Então, em vez de enfrentar os desafios,
você passa a hesitá-los. Só levanta a mão se tiver certeza da resposta. Hesita a jogos que possa perder. Deixa de fazer coisas que ama, com medo de falhar. E aí é que sua vida vai se tornando cada vez mais limitada. Você se protege, tenta manter a imagem da criança inteligente e perfeita. E enquanto os outros estão errando, tentando, crescendo e, consequentemente, evoluindo, você se esconde na zona de conforto. E quanto mais isso se prolonga, mais difícil é sair dela. Até que você percebe, construir toda a sua identidade sobre algo que agora parece frágil. E que realmente é. Você evita falhar, evita parecer bobo, evita qualquer coisa que ameaça essa imagem. Cometer erros na frente de outras pessoas parece um pesadelo. E a questão é que, quando você para de se arriscar, você também para de avançar. E o medo de falhar se transforma em uma barreira invisível, impedindo que você dê o primeiro passo em direção ao que realmente deseja. E no fundo, você sabe que é o medo de se expor, de não ser bom o suficiente, o que impede de começar, e muito menos de concluir o que você se propôs a fazer. Você acaba evitando situações que exigem esforço, que podem gerar insegurança ou que possam expor suas limitações. Isso pode incluir até as pequenas metas diárias. O problema é que, ao se afastar dessas situações, você também deixa de crescer, porque o crescimento não está nas coisas fáceis, mas naquelas que exigem de você. E é aí que entra o mindset fixo. Quando você tem uma mentalidade fixa, quando você tem esse tipo de padrão de pensamento, você acredita que a sua capacidade é algo imutável. Se você falha, pensa que não tem a habilidade necessária, isso acaba te paralisando. E a dor da falha é evitada a todo custo, mas a evitação só aprofunda o ciclo de estagnação. Então, ao invés de agir, você fica no campo da análise. Avalia as possibilidades, calcula os riscos, faz planos, mas nunca coloca nada em prática. E a procrastinação se torna uma forma de controle. Você tem medo de não ser perfeito, de não ser bom o suficiente, então adia. Fica esperando o momento ideal, que nunca chega, né? Então, esse ciclo mental pode ser alimentado por distorções cognitivas, como quando você imagina o pior cenário possível, que nós chamamos de catastrofização, ou generalização excessiva, quando uma pequena falha se transforma em uma evidência que você realmente não consegue fazer nada certo. O medo de falhar se alimenta dessas distorções, e quanto mais você se protege, mais o medo toma conta. Mas existe outra forma de pensar também, e ela se chama mindset de crescimento. Aqui, você entende que falhar não é um sinal de competência, mas uma oportunidade de aprendizado. Você aceita a imperfeição e o risco como parte do processo. E em vez de se paralisar pela possibilidade de erro, você busca alternativas, tenta novas abordagens e entende que cada passo, mesmo que não perfeito, é um avanço. E mudar para esse mindset, adquirir esse novo padrão de pensamento, significa abandonar o medo de ser visto como incompetente e abraçar a ideia de ser um aprendiz eterno, um aprendiz constante. Porque o valor não está na perfeição, mas na evolução. É que o chamas é verdade. Não importa se você se sente inseguro ou se ainda não tem todas as respostas. O que importa é continuar tentando, reavaliando e ajustando as rotas. E a verdadeira mudança começa quando você deixa de ser prisioneiro da expectativa e sempre acertar e começa a valorizar o ato de tentar. E é aí que você acaba mudando as perguntas que faz para si mesmo. O que posso aprender com isso? Qual pequeno passo eu posso dar hoje, mesmo que não tenha certeza do resultado? E ao invés de se esconder da possibilidade de falhar, você encara como parte de sua jornada de crescimento. Então, como é que você pode transformar esse ciclo de paralisia em medo? O primeiro passo é reconhecer os seus pensamentos distorcidos. Quando você se pega pensando algo como eu não sou capaz disso, ou se eu errar eu vou parecer fraco, pare e se questione, isso é realmente verdade? Ou será que você está apenas amplificando o medo, uma suposição que você tem? Esse é um dos pilares da reestruturação cognitiva, técnica central da TCC, ou da terapia cognitiva comportamental.
você vai aprender a identificar esses pensamentos automáticos e a desafiá-los. Por exemplo, você tem uma apresentação importante. O pensamento automático que pode vir pode ser o do eu nunca vou conseguir fazer nada disso. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho direito, não vou conseguir apresentar da melhor forma. Pode ser uma distorção do tipo catastrofização. Aqui, o trabalho a reverter isso terá algo mais realista e equilibrado, como depois não ser perfeito, mas eu vou me esforçar para fazer o meu melhor e aprender com isso. Assim, você deixa de se paralisar e começa a agir. Outro conceito vital da TCC é o processo gradual. Não é necessário dar um salto gigante para a mudança. Nesse conceito, a gente começa com as pequenas ações que você sabe que pode realizar. Essa abordagem quebra o medo de falhar, pois você cria experiências de sucesso incremental, onde cada pequena vitória vai desafiando a crença de que você não é capaz. Outro exemplo para a gente entender melhor é: se o seu medo é começar um projeto e não conseguir terminar, a técnica de exposição gradual ajuda bastante, porque em vez de tentar fazer tudo de uma vez, você pode dividir o projeto em pequenas etapas. Uma pesquisa inicial, depois um esboço, depois um rascunho e assim por diante. Isso vai fazer com que você sinta menos pressão e consiga focar no progresso, em vez de na perfeição. E além disso, quando você adota o mindset de crescimento e aplica essas técnicas da TCC, você começa a valorizar mais a sua jornada, não o destino. Você começa a aprender a curtir mais o seu processo. E a nova pergunta que você começa a se fazer é: o que é que me ajuda a evoluir? O que é que me aproxima da minha verdadeira experiência e da minha autenticidade, mesmo que não seja perfeito? E é aqui que você precisa praticar a autocompaixão. Você precisa aceitar que você é um ser humano normal, que cometer erros faz parte do processo. E a TCC ensina que você pode sim ser gentil consigo mesmo, abandonando cada vez mais aquela autocrítica excessiva, sem se deixar consumir por esses pensamentos automáticos tão negativos. Porque ser humano é aceitar sua vulnerabilidade, aceitar seu medo e ainda assim continuar. Aceitar ser iniciante, aceitar errar, aceitar que o caminho pode ser tortuoso e que a perfeição nunca foi o objetivo e nunca será. Onde você abraça esse conceito, você começa a quebrar as correntes que te aprisionam no perfeccionismo. Você se torna mais aberto, mais disposto a se expor, a tentar novamente e a melhorar. E sabe qual é a magia nisso? Você começa a perceber que o valor não está em ser especial ou extraordinário, está em ser genuíno e autêntico, em continuar aprendendo, errando e crescendo. Se isso ressoou com você ou fez algum sentido, se você percebeu que está preso a esse padrão de pensamentos, dê nome a ele. Reconheça o que está acontecendo dentro de você. Norme uma vergonha nisso. Reconhecer é o primeiro passo real para a mudança de verdade. Quando você se dá permissão para não ser perfeito, você também se dá permissão para crescer de verdade. Então, se esse pensamento te tocou, comente abaixo o que é que mais ressoou em você. Você não está sozinho nesse caminho, e nenhum sofrimento é único. E às vezes, o simples ato de falar sobre o que está te incomodando já é o primeiro passo, o primeiro movimento para quebrar a barreira que te impede de evoluir. Obrigado por ouvir mais um episódio da Reflexão Ação e até o próximo episódio.